Estamos recebendo hoje na casa e na página de Gerson Monteiro, o ator, escritor e cantor Rodrigo Lobo. Rodrigo Lobo é também arte educador, né? Trabalha conosco, e nós vamos bater um papo com ele sobre o seu trabalho e especialmente sobre o livro que ele acaba de lançar, que foi um sucesso na Bienal do Livro deste ano, tá? E de forma que vamos bater esse papo para conhecer um pouquinho mais dessa nossa personalidade. É uma honra estar aqui com vocês, né? Esse convite do Gerson Monteiro, que é esse escritor, esse colega aí de trabalho, né? De ofício, que a gente, digo a gente porque eu tenho certeza que o Demetrio partilha comigo desse sentimento, já admira aquilo que você escreve e essa sua forma de atuar. Né? Há algum tempo eu te conheci, até aqui mesmo, nesse espaço que fomenta a cultura, e te acompanho em algumas coisas que você escreve, em algumas coisas que você publica, então estar aqui hoje participando desse momento é um prazer. Eu fico muito honrado, porque eu admiro muito você. Você, inclusive, recitou algumas poesias minhas aqui no lançamento dos nossos livros, né? Que lançamos os livros juntos aqui, no Recanto das Artes. Eu tenho um vídeo no canal, vou deixar o link aí embaixo para quem procurar você recitando. Sim. E é uma honra estar recebendo você aqui hoje e estar podendo fazer essa entrevista contigo, saber mais sobre você, porque você é aquela fonte de inspiração para mim, né? Porque minhas inspirações são o Demetrio, que é meu mentor, meu mestre, né? Que me incentiva, que faz as coisas comigo e tudo mais. E minha mãe também, e você, que tá nesse nível, sabe, não de fama, assim, mas num nível mais alto. Então eu acho legal, porque eu aprendo com você, eu admiro você e tudo. E vamos lá, vamos começar. Demetrio, vamos lá. começa aí, por favor. Rodrigo, você tem um trabalho literário já de muitos anos, né? Embora você não tenha tantos anos assim, de muitos anos a considerar, né, os seus anos de vida, sempre dentro da literatura, né? Da literatura, da música, mas de uma forma mais profissional, né, de uma forma mais forte com a literatura. E eu queria falar primeiro desse seu trabalho de feiras literárias. Nós falamos em Bienal, né, aqui um pouco, mas o Rodrigo ele faz as suas próprias feiras literárias. Então eu queria que ele falasse um pouco sobre as feiras literárias, como é esse trabalho. Antes de tudo começar nesse mundo da literatura, nós iniciamos há algum tempo atrás, né, bastante tempo atrás, posso dizer, um movimento nas escolas de levar o livro enquanto protagonista daquele evento que a gente faz. Então o que seria o livro como protagonista do evento? Nada mais é do que a montagem de um estande dentro de um espaço escolar para a comercialização desses títulos, né? E títulos infantis, infanto-juvenis, que é o segmento que inicialmente a gente alcançava. Hoje a gente já consegue levar para essas unidades escolares outros títulos para o público adulto também, mas esse movimento da feira literária é um movimento em que a gente leva para as unidades escolares, para um clube, para um evento cultural, uma exposição de livros onde a gente consegue socializar esses livros a preços populares. Certa vez a gente deu até o nome da leitura, é um barato, por associar o barato de ler com o barato do valor. Fazer uma analogia. Uma analogia. E essa questão da comercialização do livro dentro do espaço escolar, eu acho que ela é fundamental, não só da comercialização, como da socialização. Né? Dialogando esses dias com alguns amigos, a gente estava comentando sobre isso, que esse movimento literário nas unidades escolares, que geralmente nós realizamos uma vez por ano, ele não deveria ser uma vez por ano, ele deveria ser no mínimo uma vez por mês, porque é uma filosofia do Ziraldo, do grande escritor, de que mais importante, claro,
Não posso dizer que ao pé da letra, enfim, mas mais importante do que estudar é ler. E eu um pouco concordo com isso, porque quando você lê, você não deixa de estudar. O que é estudar se não adquirir o conhecimento? Então é uma grande importância que tem desse movimento que muitas pessoas, por isso que eu estou falando até com um pouco de indignação, tá, Gerson e Demétrio? Porque muitas pessoas veem a Feira do Livro na escola apenas como um movimento comercial. É verdade. E não é isso. É um movimento de protagonismo do livro. E a gente vê as escolas hoje abrindo portas para tantas outras coisas e fechando as portas para o livro. E isso é uma coisa que não deveria acontecer. Então a gente vê escolas abrindo portas a espaços gourmets maravilhosos, escolas abrindo portas a vendas até de lingeries. Também para esportes, né? Eu treinava karatê dentro de uma escola. Né? Então... Sim, que também é um viés de educação. Né? O esporte educa tanto quanto outros vieses aí que a gente tem. Mas a literatura é a nossa bandeira, é a minha bandeira, eu tenho certeza que é a sua, eu tenho certeza que é a do Demétrio, que é escritor, e essa bandeira eu vou carregar até o fim. Muito legal. E eu queria te perguntar, você trouxe 2 livros, né? Sim. São infantos juvenis, né? Isso. E você, o seu tipo de literatura é focado em que área assim, específica? É só nessa ou você abrange, pega outras áreas, também gosta de escrever ali algo mais adulto, como o Demétrio escreve, assim? Você gosta de escrever para que tipo de público? Qual o seu... Inicialmente, todo trabalho começou escrevendo para crianças. E crianças até 6, 7, 8 anos de idade, né? E aí esse segundo livro que a gente está lançando, já vamos mostrar, assim que você permitir, que é o Pra Frente é que se anda. Esse livro ele foi escrito para o público que sai da infância e entra na adolescência, e posso dizer que até para o público jovem também. Pra Frente é que se anda aborda um tema político, de forma leve, cheio de metáforas. Também não vou falar dele agora, daqui a pouco quando a gente pegar o livro eu falo, né? Mas respondendo a pergunta que você fez, eu escrevo mais para crianças e adolescentes, aquilo que é publicado, aquilo que está publicado, mas eu tenho lá no meu escritório, eu tenho na minha gaveta vários escritos não publicados para o público adulto e algumas coisas de ficção científica. E um livro que a gente lançou recentemente, eu digo a gente porque eu escrevo geralmente junto com o Flávio, né? Flávio Valadares é um outro autor que escreve comigo, e nós escrevemos o livro Pra Se Viver, que nasceu de 365 SMS, não WhatsApp, SMS, né? Aquele famoso torpedo de celular. Enviados. A geração de hoje em dia nem conhece, né? Não conhece, né? Você que está assistindo aí, SMS é a mensagem de texto do celular, que não é o WhatsApp. O Flávio tem um celular quase que analógico, né? E aí a gente ficava trocando esses SMS, quando a gente percebeu já tinham quase 300. E a gente chegou a estender um pouquinho, saíram 365 pequenos contos e textos que deram origem a esse livro chamado Pra Se Viver, que é direcionado ao público adulto. Então eu escrevo sim para o público adulto, mas aquilo que hoje está aí nas livrarias e na internet é para o público infantil, infanto-juvenil. Vou voltar para a Feira de Livro. Opa, talvez não tenha falado. Em que momento na Feira de Livro entra o artista e sai o empresário? Em que momento entra o empresário e sai o artista nas feiras que você realiza? Boa pergunta de difícil resposta. Porque nós que somos artistas, né, a gente tem uma dificuldade às vezes em mostrar o nosso lado empreendedor, em mostrar o nosso lado
comerciante, de vendedor, seja lá o que for, porque a gente trabalha muito no campo das ideias, do lúdico, da criação. E em que momento que eu tenho que deixar um pouco de ser artista, seria, acredito que no momento dos fechamentos de negócios, das contratações, das organizações. Né? Nós hoje temos uma empresa chamada Motivos Produções, onde produzimos eventos literários, eventos culturais, eventos musicais, realizamos alguns projetos na área de cinema também. E aí o artista tem que sair um pouco de lado e entrar o empresário, porque senão você não consegue dar seguimento a esse processo. Não tem como fugir. E seria excelente, né, nesse momento, se a gente tivesse uma pessoa num departamento da empresa que cuidasse só disso, né? Mas a gente ainda tem que levar isso nas mãos, a gente tem que carregar né, tem que tocar esse barco, vamos dizer assim, e tem que se dividir. Às vezes você fica um pouco frustrado por uma coisa ou outra, mas é interessante que não interfere. Quando eu estou num momento de fechamento de alguma coisa, ou de encerramento até de um evento, e estou no palco, são momentos diferentes. E um não interfere o outro. Quando eu estou no palco, por exemplo, cantando, você falou, né, no início aí que eu sou cantor, ou estou atuando, ou estou num bate-papo literário com alguém, o lado de empresário ele fica totalmente esquecido. E a gente consegue dar vazão a esse lado do artista. Bom, né? Acho que sim. Bacana. Muito bom. Isso é muito bom. Você conseguir se desvencilhar de um para botar o outro em ação. Isso é uma coisa que o talento vem nisso também, de você conseguir separar essas personalidades que estão numa só personalidade. Mas como tudo começou assim, que você exerce várias funções, né? E tudo, então como tudo começou? Você sempre escreveu, você sempre esteve envolvido na feira, sempre esteve já envolvido com os negócios, negócios também, ou você teve que ir aprendendo ali, de repente você tinha um livro e aí você cantou e a pessoa falou, com quem eu trato para lidar com os negócios? Eu também, como foi isso? Como começou tudo? Começou o seguinte, eu comecei a escrever, a gostar de livros, eu conto até essa história nos lugares onde eu vou, quando a nossa infância é diferente da infância atual, né, onde os games tomam conta, os tablets, os celulares e tudo mais. Então na minha infância era aquela galerinha ali da rua, do bairro, e a gente brincava de muitas coisas ali, entre elas o pique-esconde, vou resumir, né? E aí um dia, me escondendo embaixo da cama da minha avó, eu me deparei com uma caixa embaixo da cama. E aí o pique ficou para trás, eu, entretido com a caixa, puxei, saí da cama e puxei. E quando puxo a caixa, para minha surpresa, eram livros que haviam lá. E livros um pouco empoeirados. E aí eu bati poeira, tirei o livro e eram os clássicos, como Don Quixote, As Aventuras de Tom Sawyer e outros livros. E aí eram livros em capa dura, com uma folha de papel diferente, e eu fiquei encantado com aquilo ali, e comecei a ler aqueles livros, devia ter 7, 8 anos. E aí começou a minha paixão pelos livros e pelas histórias, e aí comecei a ler livros, revistas e coisas da época. Depois disso, me lembro que comecei já a escrever, já estava trabalhando como o Demetrio falou, articulador cultural, animador cultural. E aí o Flávio, que hoje escreve junto comigo, falou, cara, vamos escrever um livro para selar se eu não me engano foi isso, a gente completaria 10 anos de trabalho juntos. Para selar esse trabalho, vamos escrever um livro? Vamos. E aí escrevemos um livro. Essa história é até um pouco comprida, mas vou tentar encurtar. Escrevemos um livro. Um amigo nosso, Demetrio lembra, o Marcelo Paulo, é um amigo desenhista, ilustrou, e para nossa surpresa
A protagonista dessa história, que se chamava Em Algum Lugar no Arco-Íris, e falava da busca pela felicidade, né? Porque a mãe dela, ela pergunta, um dia chega da escola e pergunta: mãe, onde mora a felicidade? E a mãe, fazendo comida, diz: minha filha, mamãe dizia que morava no final do arco-íris, se referindo ao pote de ouro, né? E a menina um dia foge pela janela, porque vê um arco-íris, e vai e percebe que a felicidade não está num ponto, está no dia a dia, nas coisas que você vivencia, porque ela encontrou várias coisas no percurso do seu caminho. Esse livro, a personagem que o Marcelo ilustrou era negra. Para nossa alegria, era negra e a gente não sabia. E também não tínhamos dinheiro para editar. E aí pedimos, tiramos um pouquinho das nossas economias. A minha avó, eu me lembro que a minha avó tirou um pouquinho, eu ajudo, deu um pouquinho de dinheiro, veio outro, deu o pai do Flávio, não lembro quem, deu mais um pouquinho. Então vamos editar, vamos a uma editora. Fomos a uma editora, quando chegamos lá, o editor falou dessa forma: gostei do projeto, mas a gente tem que mudar a personagem principal, ela não pode ser negra, porque não é comercial. Aí a gente pode dar um pulinho ali? Sim. Aí nós saímos, uma sala ao lado, o Flávio, e a gente falou: esse cara tá ficando maluco, a gente só não dá um murro na cara dele, porque não é da nossa índole. Mas nós vamos bancar esse projeto e do jeito que ele é, do jeito que a gente quer que ele seja. Voltamos lá com toda a educação: meu caro, infelizmente esse material não é para vocês. Nos despedimos do cara, saímos, editamos o livro Em Algum Lugar no Arco-Íris, e em menos de 6 meses ele vendeu 5.000 cópias, de forma independente. Então foi assim que tudo começou, e a partir daí que começaram também as feiras de livros. Porque socializamos esse trabalho e vimos a necessidade de socializar outros, né? E vimos a necessidade de trazer, levar para o aluno, para o público, uma leitura não só significativa, como também atrativa. Como que você vai formar o leitor se ele não se atrai pelo livro? Primeira coisa é a atração. Quando você entra num relacionamento com alguém, você se atrai por algo, e geralmente é pelo perfil, pela fisionomia dessa pessoa. Assim é um livro. Às vezes você se atrai pela capa, pelo texto, pelo título, né? E aí começamos a socializar outros tipos de livros, que começaram com 2, 3, 4. Hoje a gente, nas nossas feiras de livros, levamos mais de 300 títulos de leitura para apresentar. Caramba, muito bacana. Rodrigo, você canta. Sim. Também atua. Também. Né? Faz teatro. Né? É o que nós chamamos de multimídia, né? Você é uma pessoa multimídia. Esse trabalho de cantar, eu percebo que lhe dá muito prazer também, tanto quanto de atuar. Onde ficou esse trabalho com essa força a mais que você foi adquirindo dentro da literatura? E em que momento ficou esse trabalho? Não ele não ficou para trás, mas em que momento ele está agora? A música me acompanha também desde a infância, né? Eu aprendi a tocar violão com 10 anos, 11, através de um seminarista, hoje padre, um padre muito amigo, chamado Padre Hernande Nascimento. E ele, na época de seminarista, ficava muito na casa da minha mãe, e eu gostava do violão e tal, e ele me ensinou os primeiros acordes, e eu comecei a tocar. A partir daí, com o total incentivo da família, minha mãe comprou para mim uma guitarra, uma caixa de som, eu montei um grupo de rock and roll, os vizinhos ficavam, até na época não ficavam loucos não, gostavam, né? Naquela época era mais tranquilo do que hoje. E aí começou a minha história com a música. E aí depois, enfim, fui aperfeiçoando, autodidata, não fiz nenhuma escola propriamente dita, mas a música está sempre dentro dos meus trabalhos. E hoje eu não consigo deixar a música de fora, mesmo do trabalho literário. Porque o que acontece? Eu acredito ser a contação de histórias, ser a música, um elo aproximador entre o leitor e o livro. Então, quando eu levo um livro até um público e mostro a esse público uma outra possibilidade de chegar até esse universo literário, que é a possibilidade que a música leva, que a poesia bendita leva, bem falada, bem narrada, o Neto faz muito bem, leva,
Então eu acho que a música é esse elo aproximador. Então eu meio que fui meio esperto aí também nesse sentido, se eu posso dizer. Falou, opa, vou trazer aquilo que eu tenho ao meu favor. Então nos eventos que vou, geralmente, em algum momento eu saco o violão, né, tiro o violão da cartola e canto uma música, canto uma canção que tem a ver com o contexto daquilo que a gente está falando. E aí, dessa forma, a música não fica de lado. Faltou o teatro. Faltou o teatro. O teatro vem de uma paixão de atuar. Nós somos brasileiros e eu não tenho... Às vezes a pessoa tem vergonha de dizer, né, o homem principalmente, não assisto novela, não sou noveleiro. Não, cara, eu sou um noveleiro de mão cheia, hoje menos, né, a correria não permite assistir tanto, mas eu gosto da dramaturgia, não só da novela, quanto dos filmes, das séries, eu gosto muito dos filmes e das séries, e desde a infância, assim, olhando aquilo lá e aquele universo da TV e falando, caramba, e do teatro. Você se encanta, né? Você vê uma boa atuação, uma boa história, né? Você se encanta e você se vê dentro dela, né? É verdade, tem uma imersão incrível ali. Você assistindo, imagina você atuando, né? Aí você falou, tocou nesse ponto, aí você tem a possibilidade de viver uma outra vida, cara, de ver quem você não é. E você imagina, são poucas pessoas que têm essa oportunidade. Eu falei, não, eu quero ser uma dessas pessoas. Porque a vida da gente é o que a gente sabe que é. Você ter a possibilidade de sentir o que uma outra pessoa sentiria, de andar como uma outra pessoa andaria, de gostar, enfim. Então é realmente uma outra pessoa, um outro universo. E aí por isso entrou essa parte do ator, do teatro. E aí no teatro já foi diferente da música. Eu já não usei só a metodologia autodidata. Eu me profissionalizei, hoje sou ator profissional. Tenho alguns trabalhos de teatro, alguns trabalhos de filmagens, né? Enfim. Quais são os mais famosos, assim? Como a gente encontra, como podemos encontrar tem na internet? Hoje, acho que na internet esse trabalho de atuação, infelizmente, acho que não tem nenhum registro. Tem um canal no YouTube com poucas coisas, que é o Rodrigo Lobo Oficial, mas não tem muita coisa, alguns pequenos textos eu recitando, me parece. Muito tempo que eu não vejo, tem que... umas coisas assim que eu fiz que eu acho que não foram registradas. Assim. Um deles é o musical Rock Horror Show, um musical muito famoso na Broadway, que veio e que um diretor de uma escola que eu fazia no Rio adaptou. E aí tem uma que foi maravilhosa, que foram músicas de Chico Buarque e textos de Luiz Fernando Veríssimo. Você imagina isso aí, cara. E aí foi fantástica essa peça, porque os textos do Luiz Fernando são maravilhosos, as músicas do Chico Buarque, nem se fala, e entre outras peças de teatro. Mas eu acho que registro, enfim, não tem. E nas outras áreas de atuação eu fiz algumas participações em alguns teasers de projetos de filme. Cheguei a rodar um longa que ficou meio que na gaveta por conta da produtora. E por aí assim, essa minha carreira de ator hoje ela está um pouco engavetada também, até por conta desse movimento do livro novo que está saindo por uma grande editora, com uma repercussão nacional, e aí a gente está dando mais atenção a esse momento. Entendi. Na Bienal, os livros que vocês levaram se esgotaram. E parece, pelas notícias que vimos na TV, nos jornais, que foi um recorde de público, né? Recorde de público, de vendas também. Você atribui isso a um encantamento só pontual, só porque é Bienal, ou você acha que há mesmo esse grande número de leitores hoje no país? Excelente pergunta. Que eu respondo da seguinte forma. Essa pergunta sua, eu acho que a resposta é mais ou menos aquilo que eu falei no início. Não deveria, se nas escolas haver uma vez por ano um evento como esse, deveria ser uma vez por mês, eu falei isso. Acho que a Bienal não devia ser bianualmente, né? A Bienal acredito que deveria ser, se não anualmente,
semestralmente, talvez. Teríamos a semestral do livro. Semestral do livro, porque o povo tem sede de coisa boa, tem sede de leitura, tem sede... Então por que as livrarias hoje muitas livrarias hoje, como por exemplo as grandes livrarias, estão sofrendo aí, até, como se diz, quando a empresa, até decretando falência, algumas, né? Por que as grandes livrarias? Porque hoje o mercado online, ele vem avassalador. Então tem as grandes empresas online, que você compra um livro num valor mais acessível, ele chega na sua casa, blá, 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 blá. Mas eu vejo sim, eu vejo que o povo está buscando, está querendo leitura, está sedento por ler, está sedento por esse movimento cultural. E a Bienal do Livro comunga de uma coisa que a gente acredita, que não é também você só colocar o livro ali. Porque naquele momento você tem muitas pessoas que já são leitores formados, né? Já curtem a leitura, mas você tem leitores em formação. Então por que a Bienal é um grande sucesso? Além da venda dos livros, ela tem os eventos, os cafés literários, os bate-papos com autores, os bate-papos com os jovens, ela tem a peça, o teatro infantil, ela tem a contação de história, ela tem esse elo que vai unir, como eu disse há pouco, o leitor ao livro. Poderíamos dizer que às vezes a leitura entra em coma e a Bienal é um ressuscitador? Perfeito, né, cara? Perfeito. Quanto mais acesso a pessoa tem, não só com a obra, mas como com o autor da obra, que a pessoa pode ali fazer perguntas e tudo mais, e sentir aquele carinho, né? Tudo, as pessoas meio que enchem os olhos e aquilo ali acaba fazendo mais sucesso do que uma coisa estagnada, parada, uma feirinha ali onde o autor não está autografando, né? Onde, né, uma coisa... Exato. E hoje você tem uma dificuldade de encontrar esses autores, né? Então eu até pediria mesmo para as grandes livrarias aí e tudo mais, levarem os seus autores, né, para as grandes editoras, montarem projetos que os autores tenham contato com o público, porque isso aí traz o leitor, aproxima o leitor, e fomenta a leitura de uma forma que é ímpar. Então o Demetrio falou certo, a Bienal, quando a leitura está entrando em coma, a Bienal né, aquele choque para dar opa, vamos lá. E bacana que esse projeto da Bienal Literária, existem várias bienais, né? A Bienal Literária, ela não ocorre só no Rio, ela ocorre no eixo Rio-São Paulo, a Bienal hoje já ocorre em Brasília, ocorre em Pernambuco, agora vai acontecer a Bienal de Pernambuco, ela está em Minas Gerais, então ela está chegando aos grandes estados. E é um evento fantástico também, literário, em Paraty, né? Exato. Paraty também faz um evento fantástico. A Flip, né, que é o evento literário de Paraty, é um evento maravilhoso. Eu acho que vale o passeio, só já vale. Você chegar lá naquela cidade em que você, desde a entrada, a saída da cidade, respira esse universo literário, é como se você estivesse entrando numa floresta encantada. Porque você não sente vontade de voltar para o seu... Quando você vai a Paraty, por exemplo, na Flip, você está hospedado numa pousada, ou que você vá de carro e volte, você não sente vontade de voltar, você não quer que aquele dia termine. E você ainda encontra umas personagens malucas, né? Uns escritores carregando livros no corpo. Escritores diferentes. É bem legal, atrativo, né? O cordelista esticando lá o seu varal e colocando o seu cordel ali, botando o seu... Parece Alice no País das Maravilhas, né? Verdade. Encontrando esses personagens diferentes. É bacana. Você né? encontrar alguém encarnando o personagem, né? Como você falou da atuação que você gosta por isso. É bacana, é diferente de você só ler. Porque às vezes você fica muito limitado, como eu sou limitado à internet, e quando eu saía, quando eu era mais jovem,
Eu era limitado a ir num shopping dentro de uma livraria e ver aqueles livros ali, e eu era atraído pela capa, pelo título, como você falou, mas não tinha essa atração toda, essa magia, né, de você poder estar ali em contato. E ainda mais hoje em dia, que a maioria dos autores super famosos são estrangeiros, né? Sim. Então ninguém tem contato com essas pessoas. Sim. E é muito bacana, por isso, para mim, estar aqui com você, com o Demétrio, porque eu tenho livros do Demétrio, todos eu acho, que o Demétrio sempre me presenteia. E é bacana você conhecer, tocar a pessoa, assim, de tocar de várias formas, né? Poder conversar. E por que você escreveu isso aqui? Por que você teve essa ideia? Porque às vezes você lê, você interpreta de um jeito, mas o autor, né, fez... Porque eu mesmo já escrevi muitas coisas chorando ou feliz, e pessoas leram e interpretaram de outra forma. Uhum. E aí eu fiquei encantado com aquilo, porque eu falei assim, pô, que bom que eu não atingi a tristeza ali. Uhum. Ou então eu pensei, que bom que eu atingi a tristeza ali e não atingi não deixei a pessoa feliz. Uhum. Às vezes eu fico com essas coisas. Não, aquilo que a leitura proporciona é... Feira Literária de Magé. Você fez no município de Magé, né? Você e o Flávio realizaram 2 feiras literárias a nível de cidade, e eu queria que você falasse sobre essa experiência de uma grande feira literária realizada por você e pelo seu sócio. A Feira Literária de Magé, que a gente realiza já pelo 3º ano, em parceria com a Fundação Cultural e Educacional de Magé e o apoio da Secretaria de Educação, é um movimento de fomentação de leitura que ocorre da forma com que a gente acredita que ele tem que ocorrer. A curadoria é feita pela nossa empresa, com essas parcerias que eu falei, mas tudo que ocorre ali passa pelo nosso crivo não só de avaliação, mas como de apoio e daquilo que a gente acredita ser importante. Nós já estivemos em diversos eventos de leitura que a gente vê apenas a comercialização. Comercialização é importante, falei também isso, né? Hoje é importante, mas por que não aproximar, por que não aproximar esse leitor do livro através de algo atrativo? Isso está sempre na minha fala, porque o leitor ele tem que ser aproximado da leitura por algo que o atraia. Quem vai ressignificar esse conteúdo lá na frente é ele, mas a princípio ele tem que ser atraído pelo livro. Então a FLIM, que é uma feira literária voltada para o público infantil e infanto-juvenil, né, que é o nosso segmento maior, é pensada já para esse público. Então é um evento recheado não só com os títulos literários, como também com apresentações culturais, com teatro, com poesias. E a gente tem muitos músicos da região e de outros lugares que participam. E a intenção é estar crescendo com esse movimento. Esse movimento não ocorre só... A nossa empresa faz essa curadoria em outros municípios, né? Não ocorre só no município de Magé. E a gente tem a possibilidade de visitar outros eventos que não realizamos para ver como eles são. Também para entender um pouco do processo de como outras pessoas trabalham, né? Se a gente pode dali captar alguma coisa e também para ver aquilo que a gente não quer, né? Então, enfim... Para entender o que você quer e o que você não quer. O que você quer e o que você não quer. Eu acho que esse olhar da necessidade de se capacitar, ele não pode nunca faltar ao empreendedor, ao educador, ao escritor. Você tem que estar sempre olhando as possibilidades daquilo que está à sua volta para agregar o seu trabalho. Então é isso. Para frente é que se anda. Uhum. Nosso tempo está acabando, eu queria que você mostrasse os livros, por favor. Sim. E autografasse, é uma honra, né? E ter o livro autografado em vídeo, ainda registrado ali. A pessoa duvida, autografou o Rodrigo Lobo mesmo para você, eu tenho um vídeo. Quer assistir? Quer a prova? Quer a prova? Para frente é que se anda, ele é um projeto que nasceu da necessidade de falar de política para crianças
e jovens. E por que não adultos? Né? Agora, esse final de semana, se não me engano, vai acontecer no Rio um debate de literatura infantil para adultos. Eu acho isso muito bacana, porque o primeiro narrador da literatura infantil, muitas vezes para o seu filho, é o adulto. Verdade. Então ele tem que ser conhecedor da literatura infantil, ele tem que ser admirador, ele tem que entrar nesse universo. E o Pra Frente é que se anda trouxe isso. É esse livro aqui, Pra Frente é que se anda. Ele é um livro que conta a história de uma cidade que todas as pessoas, um spoilerzinho, mas não é nada demais. Uma história de uma cidade que todas as pessoas andavam para trás. E aí, por conta disso, eles não chegavam aos lugares. Ou quando chegavam, chegavam com demora e com dificuldade. Então as escolas eram vazias, os teatros eram vazios. E por conta disso também, o prefeito da cidade, numa viagem que vai fazer à capital, se descobre que pode andar para frente, volta e guarda esse segredo com ele. E vai se favorecendo. Porque só ele ali naquela cidade sabia que podia andar para frente. A mãe do prefeito se chamava Dona Joana, uma grande costureira da cidade, e todas as vezes que o prefeito tinha dores de cabeça, ela colocava os panos da costura na água quente e botava panos quentes nas dores de cabeça. Ele gostava tanto da sua mãe que leva a Dona Joana para morar com ele na sede do governo, que é rebatizada e passa a se chamar a Casa da Mãe Joana. Finalizando aqui, quando as pessoas mesmo andando para trás conseguiam chegar à sede do governo, eles serviam um chá super calmante, né? A Dona Joana servia um chá que acalmava bastante, que era o chá de cadeira. Dizia que acalmava tanto que muitos até cochilavam na recepção da prefeitura. Então é um livro que nós utilizamos as metáforas, tem muito mais por aqui, como por exemplo o Mar de Rosas, as Costas Largas e por aí vai. Mas existe uma redenção aqui e é através do conhecimento. Então quem quiser ler o livro Pra Frente é que se anda, hoje ele já está nas grandes livrarias em todo o Brasil e as compras online também, nas grandes, como chama? Os grandes magazines online, não sei, Amazon, plataformas, né? Plataformas, está aí nas grandes plataformas. É só digitar, ó, Pra Frente é que se anda, e aí o livro chega na sua casa. Mas esse daqui vai para o meu amigo Gerson Monteiro, que eu vou dedicar aqui com todo carinho. Dedique para minha mãe também, por favor, Sim. Sônia Monteiro, senão ela vai morrer de ciúmes. E nós temos lançamentos à vista aí. Posso falar dos lançamentos, Gerson? Pode, à vontade. Então vamos lá. Deixa eu dedicar aqui primeiro. JG, não é G, sim. É G. Enquanto eu dedico, vocês podem falar aí, porque senão ficam... Não, nós estamos aqui de plateia. Uhum. De plateia assistindo o show da assinatura. É verdade. E como as pessoas te encontram na internet para ter esse acesso a você, assim, é só digitar lá Rodrigo Lobo, que... Rapaz, isso é interessante. Se você digitar Rodrigo Lobo na internet, aparecem diversos Rodrigos, ou um ou dois, e eu estou no meio deles aí. Eu atualmente não tenho rede social, estou um pouquinho afastado dessa questão das redes. Tem o Instagram da Motivos Produções, por ali vocês encontram algumas coisas dos trabalhos que eu venho desenvolvendo. Então fica a dica, no Instagram Motivos Produções e também no Instagram Editora Ciranda Cultural, que é a editora desse livro do Pra Frente é que se anda, você encontra. Mas eu tô sem... Tem lá o canal, que eu falei do YouTube que não está com movimento, mas tem alguns vídeos para quem quiser assistir. Vou ver se começo a movimentar aí o canal. E tô sem rede, mas prometo que assim que entrar, que voltar para a rede social, eu passo aí para você passar para os seus seguidores e para as pessoas que te assistem. Com certeza. Tá bom? E hoje é dia...
página, vou botar aqui o e-mail. Eu acho que são 22, né? Primavera começa hoje. Ah, eu sou totalmente desligado. Né? Setembro de 2019, não é necessário. Pronto, é. Uhum. Tá aqui dedicado, Obrigado. tá bom? Nossa. Muito obrigado. Letra muito bonita, hein? A letra o Demetrio diz que é horrível a minha letra. Eu forcei aí. É uma letra bonita, Forcei mas aí. ela é muito gótica para mim. É porque o Demétrio não. É difícil disputar com ele nessa questão de gramática, né? Porque ele desde sempre escreve no papel, né? Eu já sou de uma geração que eu lembro quando eu escrevia no papel, mas isso tem muito tempo. Minha letra é horrível. Ah, você é muito velho, tem muito tempo mesmo, né? Tem muito Não, eu digo assim, quando eu era criança, entendeu? Agora que eu sou um adulto, né, desde a minha adolescência, digamos assim, desde de uns 15 anos, que é quando você realmente... você começou mais cedo, né? Mas quando eu realmente comecei a escrever ali por volta dos 16 e tudo, já era teclando, já não era mais no papel, entendeu? Certo. Então... Eu também já usei muito datilografia. Ninguém sabe o que é isso, Mário. Tem que explicar aí o que é datilografia. Então, meu amigo, você quer deixar um recado, recitar uma poesia, cantar uma música para encerrar o vídeo? Não, eu não sei cantar e recitar, mas eu queria deixar o recado aí, o convite, né? Agora, dia 12 de outubro, nós vamos estar fazendo o lançamento do livro Pra Frente é que se anda lá na Livraria da Travessa do Leblon. Então, vocês estão convidados a estarem lá. E você aí também está convidado a estar conosco. Vai ser às 4 horas da tarde. E no dia 13 vamos estar fazendo um outro lançamento na Livraria Travessa em Botafogo, também às 4 da tarde. Quem quiser, fica o convite, vocês serão muito bem recebidos. E outros lançamentos vão estar ocorrendo aí ao longo do ano e, se for possível, a gente passa a agenda. Tá certo? Muito obrigado. Valeu, obrigado você. Muito bom estar aqui com você. Obrigado, Senna, por participar também. Foi bacana, né? Acho que a gente podia até botar a mão aqui, um em cima do... Aqui somos todos pela leitura. Somos todos pela leitura. Somos todos pela leitura.